Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, junto com minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Breve bate-papo. O que você vai ver nesse vídeo é um vídeo breve que fala sobre principados e termos proféticos. Quando surgem as profecias, cada principado responsável pelas nações, por cada nação. Por exemplo, Pérsia tem o seu principado, a Grécia também, e o povo do Criador também tinha seu principado, segundo as informações que nós conhecemos. Como que eles observam os tempos, como que eles olham para nós. Isso é uma chave muito importante para nós encontrarmos o momento que estamos vivendo e o que está acontecendo à nossa volta. Não saia daí. Nós vamos começar o nosso vídeo fazendo a propaganda aqui do Telegram. Para você que não se inscreveu ainda, é só você ir aqui e você pode se inscrever no Telegram. Aqui o WhatsApp também, você pode entrar no grupo Sobrevivência, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. As mesmas informações são colocadas, a diferença é que no Telegram fica mais tempo. Obrigado pelas pessoas que entraram recentemente no grupo Sobrevivência, no Telegram, as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Louvado seja o Criador por isso. E nós queremos que, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, é importante o seu comentário para nós, e ative aqui as notificações para você receber os outros. E vamos lá então, vou fechar aqui. A propósito, nós temos alguns vídeos falando aqui sobre as profecias de Daniel, tá? Para quem não viu ainda, se você voltar lá atrás, você vai encontrar sobre os reinados, os principados, potestades relacionados à profecia também. Mas esse assunto aqui nós vamos abordar uns termos um pouquinho diferentes. A princípio, eu quero fazer a leitura com você de uma parte aqui do livro de Enoque. Temos outra versão aqui, mas eu gosto muito dessa versão aqui de tradução, é uma versão muito boa. A Mariane vai fazer a leitura do capítulo 1, verso 1 até o 3. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com o Criador enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus, isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nessa geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. Olha, esse para o nosso tempo, era para uma específica nação. Eu convido você a fazer a leitura depois, mais ampla desse texto, mas eu quero adiantar um pouquinho aqui uma forma, né? Você vai encontrar aqui também a respeito da vinda, né, do ungido, mas eu quero que você se atenha a essa segunda parte aqui, que seria o capítulo 2 até o verso 3 também. Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Lá no céu, todos sabem o que estão transcorrendo lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Conhecem a visão da terra e entendem o que deve acontecer desde o princípio até seu fim. Olha como que Enoque começa a fazer a descrição do que deve acontecer do início até o fim. Ele revela que todos que estão nos céus sabem o que transcorre lá. E eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos. Olha só. E nem vai mudar. E nem vai mudar. Olha só como que eles observam o tempo. Verso 4, Mariane, e o 5. Eles veem que toda a obra do Criador é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Eles observam as estações, ficou claro aqui. Sim. E eles percebem que as obras do Criador, elas assumem o seu propósito no tempo decorrido. Não é como nós tentamos adivinhar, é no tempo marcado.
E olha o verso, capítulo 3, que interessante. Eles consideram e veem cada árvore como aparecem, para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de 14 árvores, os quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Então, toda observação é feita através das signas, dos sinais que o Criador deixou, as formas com que ele colocou para a marcação do tempo. Olha o capítulo 4. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Observação dos mensageiros. Você vai perceber no capítulo 5 que eles observam como as árvores, em relação às flores, às folhas, ou seja, eles estão observando aquilo que o Criador fez desde o princípio para observar os tempos e quando ocorre o cumprimento daquilo que o Criador efetuou como acontecimento, aquilo que ele anunciou como acontecimento, certo? Então, toda essa informação nós encontramos aqui no início do livro de Enoque. Aqui nós vamos o livro de Enoque. Aqui nós vamos encontrar as informações. Considerado um livro apócrifo, nós já temos comentado isso aqui nos vídeos, mas aqui você vai encontrar informações dos anjos caídos, né, que se deitaram com mulheres, né, capítulo 6, o 7, né, o 8, aqueles que eram, né, e todos os nomes dos anjos. Daí em diante, você vai perceber que as sentinelas, elas rebeldes, receberam uma sentença, certo? E infelizmente, as pessoas que estão vivendo hoje em dia, assim como nós nos esquecemos desses detalhes. Que todo governo divino é regido por regras, por leis, por informações e por marcação de tempo. Ora, como que ele vai fazer cumprir uma profecia como essa de Daniel sem usar uma marcação de tempo? Como que ele vai fazer isso? Olha que interessante aqui, quando nós fazemos a leitura do capítulo 10. Depois eu volto aqui no 9. Lê pra gente, Mariane, até o verso 5. Do 1 ao 5? Isso. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo indicado era longínquo. Ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Muito bem, então ele sabia que o tempo não era o tempo dele ali, certo? O que aconteceu? Esse verso 2, Mariane. Naqueles dias eu, Daniel, estive chorando, lamentando por 3 semanas de dias. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem de modo nenhum me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas de dias. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um certo homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. Então, Daniel, ele está localizando o tempo aqui no reinado de Ciro, e depois ele faz uma localização do tempo dentro do calendário do Criador, dia 24, né? Quando nós vamos aqui para o calendário do Criador, nós vamos perceber que Daniel não celebrou o Pêssah. Não. Ele diz que não comeu por 3 semanas carne, né? Então, se você retroceder do dia 24 aqui para trás, você vai perceber que ele não celebrou o Pêssah naquele ano, correto? Lembrando que Daniel é posterior à retirada do povo do Egito. A gente tem que lembrar disso, isso é um fato. Então, sabendo disso e percebendo que Daniel também se localiza no tempo, nós vamos voltar aqui agora para observar a referida preocupação dele em relação ao tempo profético e ao termo utilizado. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade,
trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado fora o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, seu fim será como uma inundação, e até o fim da guerra estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e por causa do espalhamento das abominações, ele a fará assolada, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu estou usando o The Word, uma versão que eles dizem literal do texto tradicional anotada, tá? Aqui você também pode usar uma outra versão, mas eu prefiro usar essa versão aqui. Quando nós fazemos a leitura do 10, fica muito mais fácil compreender essa situação. Imagine que Daniel encontrou o favor imerecido aos olhos do Criador, e o Criador envia então a ele um principado para que faça, ou melhor, um mensageiro, para que leve informações a Daniel. Mas para aqueles que conhecem a história, os que não conhecem, faça a leitura do capítulo 9 e o capítulo 10 depois, você vai perceber que Gabriel, é o nome utilizado aqui, eu vou utilizar esse nome, ele se depara com o príncipe do reino da Pérsia. Ora, será que esse príncipe do reino da Pérsia, supostamente um futuro rei humano, teria condições de segurar Gabriel? Não. Óbvio que não. Então nós estamos falando aqui de principados e potestades, como diz Paulo. O que está no verso 13, Mariane? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu demorei-me ali com os reis da Pérsia. Eu vou dar para você uma informação extraordinária antes do final do vídeo. Não saia daí que eu vou falar sobre esse Miguel aqui, entende? E eu quero que você entenda o que nós vamos mencionar antes do final do vídeo. Vai trazer clareza a todo o restante do vídeo para você. Então nós temos um príncipe que está ali representando os persas, um principado celeste, e mais embaixo nós temos a seguinte informação, o verso 20. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele já está anunciando os principados proféticos relacionados aos acontecimentos terrenos. Olha, eu comecei o vídeo de hoje mostrando para vocês que os principados, que os mensageiros, aqueles que vivem nas cortes celestes, eles observam o tempo do Criador a partir daquilo que o Criador fez para fazer realmente aquilo que o Criador ordena. Não é no nosso tempo. E não é nos reinados ou no calendário terrestre, mas sim no calendário que é único, celeste e terrestre. O que diz o verso 21, Mariane? Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que juntamente comigo se faça forte nessas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. Está declarado e registrado na Escritura da verdade. E ninguém que juntamente comigo se faça forte nessas coisas, senão Miguel. Então você vai perceber que apesar do tempo estar determinado e marcado, há uma resistência dos principados contrários ou representantes de cada povo para que haja o cumprimento desse tempo profético. E dentro desse contexto todo, quando nós vamos analisar, e eu quero voltar agora no capítulo 9 para você entender melhor, você vai ver que nós mencionamos que Daniel ele identifica o tempo do reinado terreno e o tempo do calendário do Criador
ainda ele nos dá informações extraordinárias do que já aconteceu, mas nós estamos trazendo a pauta aqui para você entender como que isso funciona. Lê o verso 25 para a gente, Mariane. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Então, este é o início para todos que já estudaram esses tempos proféticos aqui determinados por Daniel. Esse é o início, quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Alguém me perguntou, um irmão, obrigado irmão, perguntou no WhatsApp sobre esse nome, e eu mencionei que o mais próximo que a gente encontra dessa cidade seria Salem, né? Mas não, Jerusalém não é, Jerusalém também não é, Jerusalém também não, mas enfim. Então até a restauração, para reedificar. Até quem, Mariane? Até ao Messias, o príncipe. É um príncipe. Se não houver, nós não encontramos. E a Mariane sabe que eu sou pragmático nisso. Se de tudo que nós já vimos, esse texto aqui não estiver corrompido, aqui ó, o príncipe, o Messias então era considerado um príncipe. Por que ele era considerado um príncipe? Até ele haverá o que, Mariane? Haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 com 62 dá 70 ao todo. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O assunto aqui hoje na pauta é a respeito de principados. Já analisamos a profecia anteriormente, mas eu quero que você observe o seguinte: o povo do Criador possui os seus representantes. Sempre possuiu e sempre irá possuir. Agora olha só, nós estamos chegando ao final do vídeo e eu quero que você observe algo extraordinário. Quando nós vamos para o capítulo 12, sabendo que cada reinado tem um principado, e observando como que isso tudo funciona, o que nós encontramos no capítulo 12 de Daniel? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. Ora, existe um livro então, e todo aquele que for achado escrito será no livro será libertado. O teu povo será libertado. O povo de quem? De Daniel. O teu povo, Daniel, será libertado. No tempo, agora quem é esse Miguel aqui? O nome dele não é Miguel. Quando nós fazemos uma pesquisa a respeito desse assunto aqui nos versos Strongs, quando nós vamos observar essa linguagem aqui que eu já mostrei em outros vídeos, que é judaica, nós vamos perceber que esse nome aqui, dado, Micael, Miguel, o que seja, ele traz na sua tradução já do paganismo assírio. Por que isso acontece? Eu já mencionei em outros vídeos, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, que esses nomes colocados aqui são referências a quem lutava pelo povo. Imagine só que os assírios já tinham Manuk Haman. Quem é como Haman? Imagine. Imagine que hoje, se você for procurar o significado de Miguel, quem é como Deus? Quem é como Deus? E se você recordar um pouquinho, quando a gente volta lá em Êxodo, deixa eu voltar aqui em Êxodo. Quando a gente abre aqui Êxodo 23, nós vamos encontrar a seguinte informação. Olha só que informação extraordinária. A Mariane vai fazer a leitura do verso 20 ao verso 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado.
Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa transgressão, porque meu nome está nele. Meu nome está nele. Meu nome está nele. Mas se diligentemente obedeceres a sua voz e fizeres tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus, jebuseus. E eu destruirei. E eu os destruirei. Muito bem. Destruirei. A advertência do Criador aqui é de que à frente deles haveria um governante, um principado diante deles. E esse principado aqui, quando a gente vai encaixando, percebemos que supostamente é aquele descrito lá em Daniel 12. Porém, nós mostramos aqui a vocês que o mensageiro descrito em Daniel 12, não pode receber esse nome. O nome não fora revelado lá atrás, pelo menos ainda não encontramos, mas aqui o nome é revelado diferente. Alguns ainda dizem que é o nome de guerra de Jesus, né? Algumas pessoas pregam por aí que é o nome de guerra dele. Mas eu queria que você entendesse que o mensageiro que estava lá atrás, supostamente, é o mensageiro que se levanta a favor do povo. É o principado escolhido para cuidar daquele povo. Mas o que você acha? Deixe seu comentário para nós. Eu quero que você retorne agora comigo para nós finalizarmos o vídeo aqui, onde diz que o príncipe daquele povo era o Messias enviado. Mas qual é o nome dele? Qual é esse nome? Não pode ser Jesus, não pode ser Yahushua, não pode ser Yeshua e nem Yehoshua. Porque nem Emanuel. Miguel? E nem Miguel. Aqui nas nossas pesquisas nós estamos demonstrando o porquê em outros vídeos que não pode ser esse nome. Mas enfim, o que você acha? Deixe o seu comentário. Nós estamos aqui para trazer informação e também para estarmos ouvindo vocês. E finalizando agora, eu queria que você tomasse esse princípio de pensamento ao analisar profeticamente as profecias, ao analisar o tempo profético e tudo que nós encontramos. Ou seja, existem principados que, ao comando do Criador, fazem aquilo que ele ordena. E segundo as informações, eu usei aqui informações do livro de Enoque. Mas você sabe aqui na Bíblia quem criou tudo e que tudo obedece a ele. E na Bíblia também está escrito que todos os luzeiros que ele fez, eles não desobedecem. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada obedecem o seu curso, o seu processo. Nada desobedece o curso. Nada desobedece o curso que o Criador designou. Por quê? Porque no tempo determinado por ele, cada principado, cada potestade deverá cumprir as suas ordens. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido. Deixe seus comentários. Nós estaremos à disposição do PV.